nos proporciona a sua glória. Louvado seja o seu nome, é maravilhoso. Aqui estamos para iniciar mais um Café com Jesus. Café com o nosso Rei, com o nosso Mestre, com o nosso Deus. Esse é o nosso Senhor, nosso Deus, aquele que fez tudo, que faz tudo, que pode tudo. Ele é o Deus da nossa salvação. E nem diz, salmista Davi, ele é o Deus da nossa salvação. Sem ele, nada do que é feito se fez, porque ele faz tudo. Ele é o Senhor que faz tudo. Por isso que é nele que confiamos, nele depositamos a nossa confiança, nele depositamos a nossa fé. Esse Deus é maravilhoso. Vamos orar, iniciando, pedindo a ele a direção dele nesse dia, pedindo a ele que venha nos ajudar mais uma vez, porque todo dia o Senhor Jesus nos ajuda. Todo dia o Senhor Jesus está conosco, todo dia o Senhor Jesus faz coisas boas para nós. O homem de si mesmo não faz nada. A Bíblia diz que o homem é bom, ele faz coisa boa, mas é de Deus, vem de Deus. Essa bondade vem de Deus, porque Deus habita nos corações. Mas se o homem for ruim, não é dele também. O inimigo usa para fazer coisas ruins. Mas o Senhor é o Deus que liberta, que transforma, que traz coisas boas para nós. Temos que ter a certeza absoluta que Ele está conosco. Oremos ao Senhor. Santo e eterno Deus, Pai maravilhoso, bondoso, Jesus, mais uma vez, Senhor, Jesus amado, aqui, meu Deus, no café contigo, café com Jesus. Temos a certeza que o Senhor está conosco. Temos a certeza que o Senhor está nos ajudando, está nos protegendo. Temos a certeza, Senhor, que acordamos, Senhor, porque o Senhor nos acordou. Ó Jesus amado, a tua palavra ela é fiel e verdadeira. Quem não lê a tua palavra, Senhor, está errando, está em falta, não sabe nada de ti. Mas quem lê a tua palavra começa a entender, meu Deus, o mistério que há em ti e em nós, o mistério da vida, o mistério da paz, o mistério da salvação. Quem lê a tua palavra, Senhor Jesus amado, se regozija em ti, porque começa a entender que só o Senhor é Deus. Só o Senhor pode fazer o impossível, porque ninguém pode fazer o impossível. E nesta hora, Jesus amado, eu quero te agradecer pela tua presença nas nossas vidas, a tua presença, meu Deus, em nós que já estamos aqui, a tua presença naqueles que vão entrar, a tua presença do Senhor Jesus amado naqueles, Senhor, que vão estar aqui, Senhor, também ajudando, orando, aqueles que não vão poder entrar, meu Deus, nesse café com Jesus. Então, nós queremos te agradecer, queremos te louvar, queremos bendizer o teu nome. Muito obrigado, Jesus, por tudo, Senhor, que tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco. Muito obrigado pela a tua graça sobre nossas vidas. Queremos te agradecer, Senhor Jesus amado. Queremos te bendizer. Queremos sempre, meu Deus, todo dia, toda hora, todo minuto, todo segundo, queremos estar contigo. Ó Pai eterno, muito obrigado pela vida daqueles que acordaram também, meu Deus. E muito obrigado também daqueles, meu Deus, que partiram hoje, meu Senhor. Ó Jesus amado, que seus familiares estão, Senhor, está em paz. Venha consolar todos, meu Deus. Venha consolar, Senhor, porque nós não sabemos, meu Deus, o grau do temperamento, Senhor, o grau, meu Deus amado, da estrutura dessas pessoas. Não sabemos, meu Deus amado, porque é muito difícil. Vai, meu Deus, entrando nas suas casas, entrando nas suas vidas e vai dando paz. Vai dando paz, Deus, vai dando consolo pelo poder que é em ti. Continua conosco, Senhor, e fica aqui para sempre. Não sai daqui, por favor, Jesus, fica conosco. Em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ah, glória a Jesus. Aqui nos Salmos, glória a Deus. Vamos ouvir o louvor, o Café com Jesus. Você vai ouvir agora, direto de Cabo Verde, Café com Jesus.
camuflado, mas eu sou um caminho de verdade, que também dará vida. Esse caminho que tá levando, Pai de Deus, esse verdade e da libertação. E mais desse mundo virá pra quem te crê. Na ordem que é pra não viver pra tudo sempre. Camuflado, mas eu sou um caminho de verdade, que também dará vida. Camuflado, mas eu sou um caminho de verdade, que também dará vida. Esse caminho que tá levando, Pai de Deus, esse verdade e libertação. De mais desse mundo virá pra quem te crê. Na ordem que é pra não viver pra tudo sempre. Que é pra não viver pra tudo sempre. Esse caminho que tá levando, Pai de Deus, esse verdade e da libertação. E mais desse mundo virá pra quem te crê. Na ordem é pra não viver pra tudo sempre. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Louvado seja Deus. É assim mesmo. O que crê vive para todo sempre. Porque a nossa parada não é na terra. Glória a Deus. A nossa parada é no céu. É lá que iremos estar. É lá que nós vamos estar com Cristo. Aleluia. Porque quando partirmos desta vida, nós que aceitamos a Cristo, alguém diz, vai morrer também? Sim, vai morrer a carne, mas não morre o espírito. O espírito sobe para o Pai. É por isso que nós estamos aqui adorando o nome do Senhor com a certeza que um dia ele virá. Louvamos a Deus pelo conhecimento da sua palavra, pelo entender a sua palavra, porque temos a certeza, queridos, temos a certeza que o Senhor Jesus Cristo reina em nós, quer reinar em você para sempre. Sabe por que às vezes não reina? Porque a desobediência faz separação. A Bíblia diz que o pecado separa o homem de Deus. Mas se você quiser Cristo, tem desejo de um dia estar no céu, só eu aceitar Jesus. Eu sei que mais tarde muitos irão ouvir essa live, muitos irão abrir no Facebook, no YouTube, no Instagram e vai ver essa live. Então vai ouvir a palavra de Deus. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue nos protegendo, que Deus continue conosco. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. É por isso que muitos irmãos de manhã, levantam de manhã, ao horário no Brasil. No Brasil no Brasil é 6 horas. No Brasil. Então nós temos a certeza, glória a Deus, que esse esforço não é em vão. Esse esforço não é em vão. No Cabo Verde já é 9 horas. Europa
já é 10. Então, nós temos, não, Cabo Verde, 8 horas, querido. Europa já é 10 horas. E assim, outros lugares vão mudando, né? O horário, porque cada lugar tem seu horário. Glória a Deus. Então, tenha certeza que Deus habita, que Deus mora em nós. Deus está em nós, vive em nós. A misericórdia de Deus é a causa de não ter me consumido. Por isso que nós estamos aqui. Glória a Deus, adorando o seu nome, louvando o seu nome, levando para você que ainda há vida e ainda há esperança. Basta querer. Porque aquele que começou a boa obra, que foi Jesus Cristo, ele aperfeiçoará em nós. Temos a certeza disso. Andar confiando nele, obedecendo a sua palavra, porque tem que obedecer a palavra. Se não obedecer a palavra, não fez nada. Mas nós já vamos orar neste momento pela nossa irmã Aline, que ela irá trazer a mensagem da palavra de Deus. Fique atento que Deus falará com você. Aline, você abre a câmera, viu, amada? Vou orar. Santo e eterno Deus, Pai bondoso, maravilhoso, nesta hora, Senhor, queremos te agradecer. Queremos orar pela tua filha Aline, Senhor, que irá, meu Deus amado, trazer a mensagem, a reflexão maravilhosa. Fala, meu Deus, através dela, o que o Senhor já colocou no coração dela, na mente. Usa ela, Senhor, segundo o teu querer e a tua vontade, que a tua palavra é boa. Fala por ela, meu Deus, aos nossos corações. Prepara nossos corações. Guarda ela, Senhor, livra. Porque, Senhor, nós sabemos que aqueles que falam a verdade andam na tua palavra, falam a tua palavra. Meu Deus, aqueles, Senhor Jesus, que te propagam, o inimigo não gosta. E vem as retaliações. Mas nesta hora nós repreendemos todas as retaliações. Nós repreendemos em nome de Jesus tudo contra a família dela. Nós repreendemos qualquer coisa contrária da vida dela. Senhor Jesus, cubra ela com teu sangue, Senhor. Ela e a sua família. Meu Pai eterno, ela agora, meu Deus, transmitirá a tua palavra. Ser com ela que nós te pedimos, Senhor. Agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Pronto, a linha com você. Pode ligar o microfone e abrir a câmera. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus está aqui. Aleluia. Tem um corinho que diz: Jesus está aqui. Pede o que queres. Jesus está aqui. Pede o que queres. Ele tem poder. Ele te dará. Jesus está aqui. Aleluia. Pede o que queres. Amém, Aline. É com você agora, minha linda. Seja bem-vinda. Deus continue te abençoando. Muito obrigada. Pode ligar o microfone e amém. Fique à vontade, que aqui é a casa do Senhor. A paz do Senhor a todos. É com motivo, quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar falando mais uma vez sobre Ele, que é o motivo da gente estar vivo. Agradecer por essa oportunidade que a mim foi confiada, né? Não somos merecedores, mas Ele nos escolheu para um tempo como este. E eu quero deixar refletir, eu vou pedir aos irmãos que abra a palavra. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu cumprimentei, né? Marcos 5. Marcos 5, a partir do versículo 21. Pronto? Quando Jesus tinha atravessado no barco para o outro lado do lago, uma enorme multidão ajuntou-se ao redor dele na praia. O líder da sinagoga do, o líder da sinagoga do lugar chamado Jairo veio e prostou-se diante dele, suplicando-lhe que curasse sua filha. Ela está a ponto de morrer, dizia ele em desespero.
Por favor, venha pôr suas mãos sobre ela, para que ela viva. Jesus foi com ele. Uma multidão o seguia de perto, que o comprimia. Entre a multidão estava uma mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia. Havia consultado muitos médicos e tinha gasto tudo o que tinha sem ter melhorado. Na verdade, piorava. Ela tinha ouvido tudo sobre os maravilhosos milagres que Jesus fazia. E foi por isso que veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, que ela pensava consigo mesmo: se eu ao menos tocar no manto dele, serei curada. E de fato, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Jesus sentiu imediatamente que dele havia saído poder e por isso olhou para a multidão ao redor e perguntou: quem tocou em meu manto? Os discípulos dele disseram-lhe: esta multidão toda está apertando o Senhor de todos os lados e ainda pergunta quem tocou em mim. Porém, Jesus continuou olhando para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, amedrontada e tremendo por compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele e contou-lhe o que ela havia feito. Então ele disse: filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, com ela com ela chegaram mensageiros da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram a ele: sua filha morreu. Não há mais necessidade de incomodar o mestre. Porém, não fez, porém Jesus não fez caso dos comentários deles e disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia. Para aqui, meus irmãos, o Evangelho, essa é a história da mulher do fluxo de sangue e da filha de Jairo, e se encontra nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nos três Evangelhos. Mas em Marcos 5 é o único que retrata, eu não li antes, mas é o único texto na Bíblia que retrata onde houve uma libertação, que foi a libertação do homem endemoniado, a cura da mulher do fluxo de sangue e uma ressurreição. Então, isso mostra que todo poderio está sobre Jesus Cristo, aquele que cura, que liberta e que ressuscita. O que é impossível para você nesta manhã? Deus te pergunta: qual é o seu impossível? O que é que você quer dele? Basta apenas você ter fé, ir ao encontro dele e pedir, tocar, implorar e será feito. Irmã, meus irmãos, aqui fala que o mestre da sinagoga, ele veio à frente, ele prostou-se à frente dele. Ele era um líder religioso muito conhecido e mostra que Deus não faz acepção, Jesus não faz acepção de pessoas. Este homem muito conhecido, mas ele veio pela frente e prostou-se. Então mostra que diante de Jesus Cristo, a gente tem que se prostrar, a gente tem que se humilhar e pedir. E com Jesus, essa parábola fala que ninguém está livre do que possa vir acontecer em nossas vidas, independente da situação. Jairo, um homem rico, a mulher do fluxo de sangue já tinha gasto tudo o que ela tinha. Então, significa que ela já tinha ficado pobre. E esta mulher não tinha ficado sã. Mas Jesus, ele é aquele que atendeu Jairo, ele teve que parar o cortejo e dar atenção àquela mulher que estava à margem da sociedade, sem voz,
sem vez, sem estar no convívio da sociedade, da família. Estava doente não só no corpo, mas como na alma, como o psicológico desta mulher que estava afastada. E ela só ouviu falar de tudo que Jesus já tinha feito. E ela somente pensou, olha o poder do nosso pensamento. Ela somente pensou, se ao menos eu tocar a orla da fé dele, eu serei curada. Que hoje, nesta manhã, no início deste dia, aqui no Brasil, às 6h21, que a gente venha romper a multidão, que a gente venha tocar de um jeito diferente. Tocar é diferente de comprimir, tocar é diferente de amassar. Quem precisa tem um jeito diferente de tocar. E dele saiu virtude. Então, Jairo teve que esperar, porque às vezes no meio do caminho tem alguém precisando de um milagre mais depressa. E conjecturando esse texto, eu trago para a realidade quantas vezes as pessoas chegam em hospitais e os médicos deixam o atendimento que está em andamento e vai atender aquele que está chegando de um acidente e vai chegar e operar, fazer uma cirurgia. E não foi diferente com Jesus, com essa mulher. Essa mulher havia 12 anos que havia sofrendo de tristeza, no corpo, na alma e no espírito. E a filha do Jairo tinha 12 anos que causava a ele alegria. E ele se levantou antes que a morte chegasse na casa dele. Esse homem se posicionou. Não foi igual a Marta e Maria, que deixou Lázaro morrer para chamar Jesus. Que neste dia, nesta manhã, você não deixe a morte, o pior acontecer em sua casa. E posicione-se, e levante-se, e vá ao encontro do Mestre. Porque a maioria dos milagres que aconteceram na Bíblia, todos se posicionaram, todos se levantaram e foram ao encontro. Zaqueu, que esteve em encontro com Jesus e subiu em uma figueira brava. A mulher do fluxo de sangue, ao ouvir falar que Jesus ia passar, esta mulher foi até a beira do caminho e rompeu a multidão. Jairo, ao saber que sua filha se encontrava doente, ele não se importou com o cargo que ele ocupava na sociedade. Ele estava disposto a perder tudo, mas não perder a vida da tua filha. E ele foi ao encontro do mestre. Que a gente se posicione, que a gente se levante, que a gente se prostre aos pés de Jesus. Este homem foi pela frente, pela situação que ele se encontrava, a situação financeira diante da sociedade. E a Bíblia relata, meus irmãos, que este homem, Jairo, a mulher do fluxo de sangue, só foi falada, a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher não tem nome. E Jesus nos trata, independente da situação que você se encontra. Para ele, todos nós temos nome. Ele sabia o nome daquela mulher, mas a Bíblia não fala. Mas Jesus fez questão de deixar registrado na Bíblia esta lição. Tanto de Jairo, um homem que tinha nome, que tinha posição, e tanto desta mulher que não tinha nome. E registrou, então, como é que nós temos tratado o irmão, aquele irmão que está à margem da sociedade, aquele irmão que vem ao nosso encontro. A gente tem dado a devida atenção a estas pessoas que chegam até nós, que a gente venha parar e olhar no olho de quem precisa, abraçar quem precisa, dar ouvidos a quem precisa, dar a atenção necessária, porque muitas das vezes essa mulher precisava apenas de um toque. Esta mulher não precisou que Jesus a tocasse, mas ela disse, se ao menos eu tocar. Não foi a veste dele que curou ela, mas foi a fé dela que curou. E Jairo também, ao mesmo tempo, este homem também teve a fé provada, porque ele teve que esperar Jesus curar por completo aquela mulher.
E a única vez que na Bíblia é mencionada, filha, a tua fé te curou, vai em paz, tua fé te curou, você foi liberta. É a única vez que a Bíblia fala, filha, a sua fé a salvou. Vai em paz e fique livre do seu sofrimento. Então, esta mulher, ela não foi, ela foi curada, como não só teve o nome falado, filha. É a única vez na Bíblia que é falado o nome filha. Que privilégio. Então, este homem teve a fé. Eu creio que Jesus, não está dizendo na Bíblia, mas esse homem teve a fé provada. Ele não murmurou, ele não resmungou e ficou o tempo todo do lado de Jesus, esperando. E eu imagino o desespero deste homem quando. Vocês estão me vendo? Oi? Estamos. Ah, já? Porque quando esse homem diz que esse homem fica do lado de Jesus o tempo todo, minha irmã, imagine, ele teve que esperar. Então, ele teve a fé, independente da situação que ele se encontrava, da posição que ele tinha. Ele era poderoso, ele era uma autoridade, mas ele teve que esperar. E quantas vezes ele teve a humildade de esperar, né? Quando ele diz que aquela mulher, eu estou esquecendo, eu não posso esquecer o nome da irmã, pelo sangue de Jesus, é Rai, peraí, não, eu quero falar o nome certo, não é Rai não, tenho que chamar pelo nome, que Jesus nos chama pelo nome. Jesus nos chama pelo nome. Railda. Railda, isso, porque eu coloquei irmã Rai, mas eu não tenho que chamar Rai, Railda. Deixa eu colocar aqui, Railda. Ai, glória a Deus. Jesus nos chama pelo nome. E esta mulher, deixa eu ver para a tela, que eu não estou vendo a senhora. E esta mulher, irmã Railda, olha o que Jesus é capaz de fazer em apenas um dia, em um capítulo só. Teve libertação, teve cura e ressurreição. Quando Jesus chega, nada fica do mesmo lugar. Mas para isso a gente tem que dar livre acesso a ele, porque Jesus é educado. Abra acesso, dê livre acesso, fale com ele, que ele liberta, ele cura, ele transforma e ele ressuscita. Porque nesse capítulo ele ressuscitou, porque a filha já estava morta. E quantas vezes tem pessoas, irmã Ailda, que chega ao nosso encontro, não vai mais, não tem mais jeito. Seu filho não tem mais jeito, sua casa não tem mais jeito, mas a última palavra ainda vem de Jesus. Jesus, ele não estava despercebido. Quantas vezes a gente acha, Jesus está calado, eu não vejo as águas se movimentar, eu não vejo nada se movendo a meu favor, mas Jesus disse o que aquele homem: não temas, somente creia. Então, isso mostra que Jesus está atento ao que nós precisamos, meus irmãos. Neste dia, nesta manhã, no início deste dia, Deus Ele está atento ao que você precisa. Porque ele não estava despercebido, ele estava atendendo a mulher, mas ele disse: não temas. E eu imagino a situação que Jairo, como foi que ficou o espírito de Jaime, como ficou o coração de Jaime, ao ver alguém que vindo da casa dele dizendo: tua filha morreu, não oportune mais, não tire o sossego mais do mestre, mas e ao mesmo tempo Jesus dizer: não temas, apenas creia. Então, olhe, esse homem mostrou um ato de fé muito grande, porque ele confiou, porque vinha alguém da casa dele. E quantas vezes é alguém do nosso encontro, mas a palavra, você ouviu a voz do Senhor dizendo: não tem mais jeito? Não. E Jesus disse que tinha a filha dele,
e foram até lá. Então, esse capítulo de Marcos, não entrando na libertação do endemoniado, é um convite para sermos como a mulher, como Jairo e como a mulher, corajosos, a buscarmos Jesus, transparente às nossas necessidades e firmes na fé. Que a gente não venha esmorecer em meio à circunstância, em meio ao cenário que a gente está, mesmo quando tudo parece perdido, pois Ele é o Senhor da cura, é o Senhor que restaura, é o Senhor que vence a morte e dá vida e vida em abundância. Quando Ele diz, levanta, menina. O que é que esse homem também nos ensina, irmã Ailda? Que um líder religioso judeu, importante, mas ele não se limitou ao cargo que ele tinha e procurou Jesus desesperadamente para curar sua filha que estava à beira da morte, demonstrando uma fé notável, que muitas vezes a gente diz que tem fé e a gente não se move. Ah, se Deus quiser, Ele faz, mas provoque o milagre, o seu milagre neste dia. Rompa a multidão, se prostre diante do Mestre, independente o cargo que você exerce, o cargo que você a situação financeira que você se encontra, e esse homem demonstrou uma fé inabalável, notável, que se prostrou aos pés do Senhor, desafiando sua posição social e a tradição daquele povo, ao buscar o milagre da ressurreição, que foi realizado por Jesus. Ele não foi decepcionado, ensinando sobre fé, ele nos ensinou sobre fé, paciência, porque ele ficou o tempo todo, imagine, irmã Aida, ele é inquieto, como estava a alma dele, mas ele não arredou o pé, enquanto Jesus não disse a ele, não despediu ele, porque Jesus podia liberar somente uma palavra e a filha dele seria curada, a filha dele seria levantada. Mas Jesus queria provar, muitas das vezes Jesus fica em silêncio para nos provar até onde vai a nossa fé. Se a nossa fé vai tudo muito bem, irmã Ailda, quando eu vejo a minha casa com tudo, o cenário favorável. Mas quando eu vejo um cenário desfavorável, eu continuo de pé, eu continuo prostrada, eu continuo adorando, ou eu vou murmurar, eu vou indagar. Este homem preferiu, eu trazendo para, com as minhas palavras, não está na Bíblia, mas esse homem preferiu adorar com paciência ao lado de Jesus, e ele não saiu do lado de Jesus. Que nesta manhã nos ensina o quê? Paciência e fé. Irmã Railda, eu não perguntei quantos minutos. Você pode ir, meu amor, até 40. 40 até 140. Já tenho quantos? Pode ir, vai até 140. Tá. Esse líder religioso era um homem de status, de autoridade na comunidade judaica, um pai angustiado, um exemplo de fé. Então, no judaísmo, Jesus ele pertencia ao judaísmo, que era e Jesus era uma pessoa, uma figura rejeitada diante aquele povo. Então, mostra uma história de fé registrada aí e que nos ensina que, independente que a gente não olhe para a situação, para o lado direita, à esquerda, você sabe a necessidade da sua casa. Então, levante-se. Deus quer um posicionamento seu. Posicione-se. Você é quem foi chamado dentro da sua casa para mudar o cenário. E tem coisas, irmã Ailda, que Deus move em nosso lugar, nos tira de lugares, nos tira pessoas de nosso convívio, para que o milagre e o sobrenatural dele venha acontecer. O ano de 2025 ainda não acabou, mas se você quiser que sua casa, o seu cenário seja mudado, você tem que mudar de posicionamento. Qual é o posicionamento que você tem que tomar? E Jesus, já correndo, Jesus chegando na casa deste homem, tinha lá muita gente já chorando, o povo chorando, muito choro. E Jesus diz, o cenário, quando Jesus chega, o cenário que era de morte,
tem que virar festa. O cenário que quando Jesus, onde tem morte, Jesus chega com vida e ele pede que todos se retirem. Quantas vezes em nossa vida a gente tem que retirar pessoas, a gente tem que retirar, porque tem coisas que só é necessário você e Deus. E ficou dentro desta casa Jesus, o pai da menina, a mãe da menina e alguns dos seus discípulos, porque tem coisa, porque Jesus andava com muitos, mas tinha hora que ele tinha só os íntimos, ele tinha os preferidos. Então, se posicione, tire o que tiver te tirar de sua casa, mude de lugar. Muitas vezes a polda dói, mas ela é necessária para o nosso crescimento. O que é que tem que ser retirado? Se posicione. Jairo não tinha se posicionado, mas Jesus chegou e ensinou a Jairo e nos ensina que tem coisas que a gente tem que se posicionar e tirar de nossa casa. Tem coisas que tem milagres que a pessoa só tem que contemplar. Tem pessoas que não podem ver o que está sendo feito no momento. Joquebede é um dos exemplos. Joquebede, ela não mostrou o Moisés dela. Ela escondeu o máximo que ela pôde para que ela não perdesse a bênção. Então, nesta manhã, Jesus pede, guarde segredo, fique em silêncio, porque é em silêncio que ele trabalha. É em silêncio que ele também, a gente tem que esperar. Tenha paciência. Então, quando Jairo recebe essa notícia, ele não é abalado. Então, ele pede que todos se retirem, que tem coisas que vai ter, que muitos vão ter que ver como foi. E milagre não se explica, irmã Railda. Milagre a gente vive. Milagre a gente não justifica. Milagre é ele que faz. Então, talvez se a filha dele não tivesse adoecido, ficado à beira da morte, Jairo estava lá. Então, tem situações que Deus provoca, como Ezequiel, que foi levado a um vale de ossos secos. Foi Jesus que levou. Tem situações que não é o inimigo, é Jesus que provoca para que a gente se posicione. Esse posicionamento é orar mais, buscar mais, descer mais, porque tem coisas que a gente tem que fazer. Porque quando ele ressuscitou Lázaro, irmã Railda, ele não disse, ele chamou Lázaro, vem para fora, mas ele não foi tirar pedra. Então, levante-se, tome um posicionamento, porque Jesus quer, para Deus, Jesus faz a parte dele e nós temos que fazer a nossa parte também. Porque às vezes muita gente diz, por que a porta se fechou? Por que fulano saiu da minha vida? Por que alguém não liga mais para mim? Por que eu não sento mais em certas mesas? Porque Deus ouve o que a gente não ouve, Deus vê o que a gente não vê, Deus escuta o que a gente não escuta, e é necessário se mover, ele mudar para que algo novo aconteça em nossa vida. Ele tira, ele vai mexendo. Então, está chegando. Eu estou falando do final do ano porque não é só uma virada de ano. Se você não se posicionar, é apenas uma virada de ano, é a virada de 2025 para 2026. Mas para que algo sobrenatural aconteça em sua vida, você tem que se posicionar. E muitas vezes a gente está confortável, está muito cômodo. O novo nos traz medos, nos traz medo, mas Deus, estando no controle, a gente sendo dependente dele, porque aqui mostrou total dependência dele. A mulher do fluxo de sangue teve dependência, ela já tinha gastado tudo. E Jairo ainda não tinha gastado. Ele foi buscar, ele não deixou a última. A última. Quantas vezes a gente diz, irmã Railda, agora o que nos resta é só buscar a Deus. E Jesus não é a última opção. Jesus é a nossa prioridade. Jesus é a nossa primeira opção. A gente tem que buscar Ele. Não vamos deixar. Agora, quando disser agora só com Jesus, então chegou a hora dele. Mas que neste dia a gente não deixe só para buscar Jesus por último. Rompa a multidão, esqueça os títulos. Eu
essa passagem me lembrou quando Davi disse: Jesus, retira tudo de mim. Davi era um rei. Ele diz: retira-te tudo de mim, mas que não retire de mim a tua presença. Então, bem assim foi Jairo. Ele preferiu perder tudo, todos os títulos, todo que a posição que a sociedade que ele tinha, mas ele não queria perder o que ele tinha de mais importante na casa dele, que era a filha, porque ele não deixou a filha morrer para ir buscar Jesus. O que é que na sua casa você está precisando, na tua família você está precisando? Não deixe morrer, não deixe se perder. Quando você vê que Deus nos dá sinal, Deus nos dá esse sinal, e você, o que é que Deus já lhe deu sinal na sua casa? Então se posicione e vá até Ele, porque antes de onde ia haver choro e enterro, vai ter, onde era ter morte, vai ter vida, vai ter festa, e para isso ele teve que sair, e saiu ao encontro do mestre. Ana, para ter o milagre dela, ela teve que ir para o templo. Ninguém tem que ficar parado, porque se eu que estou precisando, mesmo ferida, mesmo sangrando, vá ao encontro do mestre. A mulher é a prova mais viva. Ela foi, rompeu a multidão. Ana, de alma batida, todos os anos, ela foi ao templo. Jairo foi em busca de Jesus. Zaqueu queria menos ver Jesus. E Jesus, a gente acha que muitas vezes a gente não está sendo vista. E Jesus teve que levantar a cabeça. Do mesmo jeito que ele levantou deste momento, nesta manhã, ele se encontra de cabeça, ele se encontra com os olhos, ele não se encontra com os olhos agravados, tapados, com as mãos encolhidas, que não possa nos abençoar. Ele está ouvindo a nossa oração nesta manhã e está ouvindo a nossa oração. Que nós venhamos romper a multidão, que a gente vai em busca do milagre, provoque o seu milagre, provoque e chame a atenção do Mestre. Que esta palavra venha falar fortemente aos vossos corações. Não fique sentado, se mova, se proste. Quando não tiver palavras, louve. Quando não tiver mais voz, chore, porque Deus, ele é aquele que colhe lágrimas, é aquele que interpreta o barulho de uma lágrima, é aquele que escuta o seu sussurro, porque o Espírito Santo está ao meu e ao teu lado, intercedendo com gemidos inexprimíveis ao Deus que tudo pode, que tudo faz. E ele tem vida e vida em abundância, quando ele diz: a menina apenas dorme, talita cumi, levanta-te, menina. E ele pede que dê comida. Então, nesta manhã, Deus diz: levanta, tome o posicionamento. O que é esse posicionamento, irmã Aline? Ore mais, busque mais, não aceite certos comportamentos em sua casa, certos, porque o profeta da tua casa é você. Então é você que tem que profetizar, é você que tem que buscar. O ano não acabou e o de repente de Deus ainda vai acontecer. Este ano, não espere, o ano já está acabando, ainda não acabou. O de repente de Deus é no já, é no estalar de dedos. Basta você somente clamar. Eu agradeço essa rica oportunidade, irmã Ailda, em nome de Jesus. Estou aqui, continuo aqui, ouvindo e recebendo dos irmãos. Ai, que Eita, maravilha! irmã Lourdes, eu não estava vendo a senhora, pastora, paz do Senhor. Muito obrigada por esta rica oportunidade. Estou muito feliz. Gente, eu estou feliz. Como é lindo a gente falar do amor de Deus tão logo cedo, né? E a gente falar do amor de Deus, a gente ser escolhido, é um motivo de muita alegria. Em meio à multidão, Deus me viu. Não sou digna, mas Deus nos vê. Amém, amém, Aline. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E tio Honório, os agradecimentos. Tio, liga o microfone, tio. E a câmera Amém. também. Amém. Missionário Aline, obrigado por esta palavra contundente aos nossos corações, trazendo os milagres
Jair, do fluxo de sangue para a nossa lembrança. Quando você diz que nós temos que posicionar, exatamente, posicionar, clamar a Deus, limpar a nossa casa dos inconvenientes. E nós temos que, de facto, provocar um milagre. Temos que andar, louvar, orar, chorar na presença de Deus. Obrigado, irmã Aline. Deus possa continuar a abençoar a senhora poderosamente e volte sempre. Em nome de Jesus. Deus, muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Quando dentro do nosso coração, de Marcos 5. Obrigado por esses milagres que o Senhor põe ao nosso dispor para a nossa reflexão e para a nossa própria vida. Obrigado, Pai, pelo desafio que o Senhor faz para mim, para nós. Nós temos que andar, buscar a solução para os nossos problemas, porque o tempo do Senhor chegou. Muito obrigado, Pai, por esta palavra que tu traz para mim hoje. Que o Espírito Santo de Deus possa nos tocar, possa nos alertar, fazermos a vontade do Senhor em nossas vidas. Por isso nós oramos e pedimos a tua bênção, Pai, todo sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Amém, tio. Raída. Obrigada, tio. Deus continue abençoando o senhor. Glória a Deus. Tudo bom, tudo maravilhoso. É verdade, Aline. A Bíblia diz, esforça-te. Esforça-te e tem bom ânimo. Ó, não é procurar nos outros, não. O outro que vai me animar. Às vezes acontece, mas ele diz assim, ó, ele bota a responsabilidade em cima da própria pessoa. Esforça-te e tem bom ânimo. Ô, glória. Deus te abençoe. Muito obrigada. Temos também um caderno. O Lúcio botou aqui um negócio aqui, que você casou no caderno amarelo, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Aline, que menina, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Temos um caderno também amarelo, azul, verde, branco. Tem um monte de caderno, né? Glória a Deus. E a nossa irmã Lourdes agora ela vai elevar a Deus esses cadernos, em nome de Jesus. Com você, Lourdes. Amém, amém, amém. Bom dia, povo de Deus. Aleluia. Que bênção. E por a pastora, missionária, irmã, amiga Aline. Uau, bom tê-la aqui na sala, tá bom? Muito bom. E volta sempre, tá, filho? O link é sempre o mesmo. De terça a domingo, essa equipa maravilhosa se encontra aqui na sala, tá bem? Aleluia. Que bênção mesmo, que bênção. Bom tê-la aqui. Pois é, povo de Deus, Aline. Não vamos aqui a glorificar o caderno amarelo, não é a cor do caderno, não é como sempre a gente diz aqui, é a presença do Espírito Santo que está nas pessoas, que permita certas coisas avançarem na vida delas, certo? A Aline teve esse desejo, né? Ela mais o esposo dela, de casar um dia, certo? É diferente quando tu não queres, quando tu não, né? Mas quando tu queres, Deus age. E foi isso que aconteceu na vida da Aline, da nossa irmã Elizabeth Vieira, da nossa irmã da Daniela Sampaio. Então, é um desejo do que a nossa irmã Noemi, a nossa irmã Jego. Então, é o desejo. E Deus realiza assim, porque Deus coopera no nosso coração, certo? Ela fica emocionada porque foi um processo ali e Deus agiu, né? Então, não há como não dizer Deus obrigado, porque é vontade dele que se faz realizar as coisas, certo, povo de Deus? Aleluia. Oremos ao Pai pelo caderno. Glorioso Deus, eterno Pai, nós te glorificamos nessa hora, Pai amado. Pai, muito obrigado, Pai do céu, por mais esse momento que eu te apresento os cadernos nas tuas mãos, Pai. Cada vida, cada nome, Pai amado. Eu não os conheço, mas, Pai, o Senhor conhece cada um deles ali no bloco, Pai amado.
Na área da saúde, Pai do céu, que haja cura, Pai do céu. Vai de encontro de cada situação, cada sintoma, cada diagnóstico médico, Pai amado, Pai, que haja cura, Pai do céu. Só o Senhor pode fazer milagre. Só o Senhor pode envergonhar a medicina do homem, Pai amado. Entra com milagre, Pai do céu, com cura, Pai amado. Em o nome de Jesus, Pai. Pai, também temos aqui pedidos de emprego, Pai amado. Pois é, Espírito Santo de Deus vivo. Muda a história daquela casa. Entra com providência na área profissional, na área financeira. Muda a história daquela casa, Pai amado. O Senhor conhece a situação de cada lar, a dificuldade de cada lar. Entra com a resposta, com providência, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Pai, também temos aqui processo de separação. Que haja uma reconciliação nessa hora, uma nova aliança, uma nova veste, uma nova oportunidade, Pai amado. Que o Senhor seja o centro da vontade desse casamento a partir de agora, Pai amado. Em o nome de Jesus, Pai. Pai, também te entrego nas tuas mãos o processo de documentação. Pois é, povo de Deus, há muita gente imigrante fora da sua terra natal, com vontade de voltar, não pode voltar, porque depende de um carimbo que ainda está à espera. Que o Espírito Santo de Deus vivo vai de encontro, Pai amado, daquelas pessoas que querem ser legal naquele país, Pai amado. Pai, apressa, porque há muitos que estão ilegal porque querem, mas há outros que estão a fazer de tudo para que possa ser legal, que possam trabalhar honesto, Pai amado. Vai de encontro, Pai amado. Pai, entra com providência, apressa essa documentação, apressa esse carimbo, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Também temos ali processo jurídico, Pai amado. Vai de encontro daquele processo, são vários, Pai amado. Pai, vai de encontro daquele julgamento que foi adiado, Pai amado. Pai, prepara desde já. Prepara desde já a sua mão sobre esse julgamento, Pai amado. Em o nome de Jesus, Pai. Pai, também temos aqui uma casa enlutada, Pai amado. Vai de encontro com essa casa enlutada. Espírito Santo, consola aquela perda. Consola aquela dor, Pai amado. Pois é. Ontem fez anos que o meu pai partiu, né? E hoje, conhecendo a palavra, cai vem lágrimas, porque na altura não conhecia a palavra, certo? Não poderia salvá-lo, infelizmente. Mas que eu possa vir salvar a minha família que ainda não conhece a Jesus. Pai, vai de encontro da casa lutada, consola nessa hora, em o nome de Jesus, Pai. Toca na nação, que haja paz na nação, Pai amado. Que haja paz no mundo, Pai do céu, em o nome de Jesus, Pai. Pai, que nesse exato momento também abençoa cada aniversariante de hoje, Pai amado. Vai abençoando cada vida, Pai amado, que possam celebrar com alegria seus anos de vida, Pai amado, porque foi a data que o Senhor escolheu por cada nascimento do dia de hoje, Pai amado. Abençoa cada um, feliz aniversário, Pai amado. Pai, nesse exato momento, vamos estender a mão ali no Facebook, YouTube, Instagram. Vai abençoando cada vida nesta hora. Cancela o espírito da morte, cancela o espírito de suicídio, cancela, Pai amado, todo contra-ataque de acidente de carro, de aviação, vai de encontro, amado. Que o Senhor entra com livramento nesses tempos festivos, amado. Livra de todo o mal. Em nome de Jesus, amado. Pai, abençoa-nos nosso sábado. Que possamos ter um sábado abençoado desde já. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Assim Estamos vai com a ser. querida missionária Patrícia, que irá falar sobre as atividades do Café com Jesus e logo fazer o encerramento. Com você, Pati. Pronto, gente. Aline, Deus abençoe. Que palavra boa. Tem que posicionar, é posicionamento. Interessante, Aline. Foi exatamente algo que Deus compartilhou comigo. De uma situação de ontem para cá, sobre questão de posicionamento mesmo. Às vezes, nas nossas vidas, a gente precisa posicionar em algumas áreas. Se não posicionar, a gente fica perdido no meio do caminho. E nos deixamos ser levados mesmo. Mas Deus é bom e cuida de nós o tempo todo. Obrigada por essa palavra. No Café com Jesus, nós temos tarefa. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. É a segunda tarefa. Terceira tarefa, ore e pergunte a Deus quem eu posso abençoar nesse dia chamado hoje, Jesus. Me traz a direção, né? Me traz uma direção mesmo. E Deus vai te trazer a direção. Nós estamos na campanha pela vida de Ju orando. Deus abriu algumas portas para ela, ainda existe um desafio, mas Deus tem cuidado o tempo todo. Quarta tarefa é que Rai gosta. Acordou, vai falar primeiro com Deus, relacionando com Deus. Tem gente que vai direto pro Facebook, pro Instagram, para não sei o quê, para ver notícia. Você é jornalista, você é repórter, para com isso que tá feio. Vai buscar o Senhor que é melhor. Quinta tarefa, honre pai e mãe, mandamento com promessa. Estamos uma geração que parece que os valores e os princípios têm sido mudados, mas precisa permanecer no que a palavra do Senhor nos adverte.
quinta, sexta tarefa. Essa é a tarefa de pastora Anísio. Ela já gosta dessa tarefa. Quando alguém chegar na sua casa, nunca despede ninguém de mão vazia. Jesus nunca despediu ninguém de mão vazia. Faça uma oração pela pessoa, oferece um chá, alguma coisa que você sabe fazer. O que é qual a sua arte, qual a sua culinária. Que a gente nunca despede a pessoa de mão vazia. A gente tem que orar, pelo menos, pela pessoa, oferecer alguma coisa. Isso se chama hospitalidade. Ontem eu fui em uma visita e mas o tio Honório, o seu Isidório, muito interessante com o embaixador de Senegal. Eu vi algo que me chamou a atenção e que nós precisamos realmente estarmos atentos à nossa hospitalidade. Da forma que nós recebemos as pessoas na nossa casa, elas podem querer voltar, mas também ela pode não querer nunca mais chegar na nossa casa, porque nós não sabemos como recebê-la. Você sabia disso? Às vezes tem pessoas que dizem assim, eu não caí falando ou não, fui maltratado. É verdade, porque a primeira impressão é que fica. E a primeira impressão que fica, eu acho que são coisas que nós precisamos trabalhar. E Jesus, ele foi muito hospedeiro com as pessoas que estavam perto dele. E é uma lição que ele nos dá. E é que uma organização é uma coisa que nós precisamos muito. É a questão de hospitalidade. Às vezes corremos até risco, mas hospitalidade tem que ser. A gente precisa colocar, é um princípio mesmo, e nós precisamos estar muito atentos a isso. Então, essa é a sexta, sétima tarefa. Eita, Rai, essa aqui é boa, não se distraia, né? Às vezes nós nos distraímos muito, nos distraímos, nós precisamos. Quer falar alguma coisa, Aline? Às vezes nós nos distraímos muito, muito mesmo. Meus irmãos, eu quero dizer que eu estou muito feliz, né? E com a palavra de vocês aí, eu estou me sentindo a menorzinha, e é assim que eu quero me sentir sempre, a menor de todas. E é um dos princípios que eu tenho aqui em casa, eu e meu esposo. Até eu falo para ele que nós somos Priscila e Áquila, que estamos sempre dispostos a receber. E está lá em 1 Pedro 4:9. Sejam hospitaleiros uns aos outros, sem murmurações. Em Hebreus também fala: não se esqueçam da hospitalidade, pois praticando-as, alguns, sem o saber, hospedaram anjos. Muitas vezes a gente não sabe quem a gente está recebendo. A palavra também fala que é aquele que dá um copo de água a um profeta, não fica. Então, é uma coisa, eu acho lindo quem é bem recebido, quem recebe bem, porque mostra muito da gente, né? E era sobre isso, porque eu estou emocionada e aí não é por acaso, é um mandamento, sejamos hospitaleiros com os outros. E hospitaleiro é é ofertar o que você tem. O que você tem é um abraço, abrace. Se é um beijo, beije. Se é um copo de água, dê um copo de água. Se for o melhor quarto, que nem aquela mulher sunamita que teve fez um quarto para aquele homem, de homem de Deus que passava, deu o quarto. Então, está na Bíblia e eu agradeço essa oportunidade. Me perdoe, irmã. Não, Aline, tranquilo, foi bom. Estou me sentindo É à bom. vontade, estou me sentindo em casa. Tá Aí, em casa, você tá em casa mesmo. vocês são hospitaleiros e por isso eu me sinto em casa e estou falando. E eu Fique à vou me vontade. calar, porque o irmão Honório está olhando assim para mim e diz: que menina faladeira é essa? Não tá dizendo não, porque ele também gosta, minha filha. Ali a gente tem que puxar o paletó, ele gosta. E é muito interessante. Eu sempre digo aqui em casa, quando alguém vai para a cozinha, eu digo assim, não bota carne. Às vezes tem algumas pessoas que vão na cozinha porque botar carne é a quantidade certa. Se eu chego, não, pelo amor de Deus, não faz isso não. Bote a mais. Porque eu sei que nessa casa sempre vai chegar alguém. Nós precisamos deixar de ser muitas vezes mesquinhos. Às vezes nós queremos poupar. Ah, mas é porque eu já comprei para um mês. E cadê o Deus que faz? O Deus da multiplicação, sabe? A Deus é o Deus da multiplicação. Quando você dá, Deus ele honra, ele multiplica. As coisas a soma, mas quando você é mesquinho, não prospera. O mesquinho não prospera. Nós não prosperamos. E eu digo assim, Jesus, eu sempre digo aqui, eu estava falando contigo, aqui em casa, ovos e farinha já tem. Eu digo, não posso faltar. Não pode faltar, porque se chegar alguém, eu invento qualquer coisa, até um mexido de ovo, até uma queca de ovo a gente faz na hora, resolve. Porque nós precisamos realmente atender as pessoas. E essa aí é a sexta tarefa.
a sexta, né? A sétima, tá? Na sétima não se distrai. Muitas vezes nós nos distraímos com coisas poucas. E hoje a internet tem feito muitas coisas como essa. E às vezes nós temos perdido até o foco. Não só a internet, não. Às vezes algo que acontece, você fica tão focado naquilo, vai para a cadeira de vítima, vai sair da cadeira de vítima. Sai, toma posição e diga assim: eu fui vítima, agora não sou mais não. Eu agora vou ser o autor da história. Junto com o Senhor, convida o Senhor, vem cá, ele vai te ajudar sim. Então, essa é a sétima. A oitava, conheça a Deus, eu faço conhecido. Como eu posso falar de Deus se eu não tenho relacionamento com Ele, não tenho intimidade, não leio Bíblia, não oro? Como assim? A única forma que nós temos de ouvir Deus é através da oração. E a única forma que nós temos de falar com Ele é através da oração. Mas Ele tem várias formas para falar comigo e com você. E aí tem um bocado de gente, uma vez eu disse ao almoço assim, tem crente de mal com Deus. Ela, oxe, Patrícia, como assim? Eu digo, vem cá, quando tem crente aí, fica um tempão, uma semana sem falar com Deus. Isso é o quê? Você só fica sem falar com alguém, você tá de mal, tá zangada com a pessoa. E tem um bocado de gente brava com Deus, que eles fazem as besteiras e Deus que é culpado. Vai se converter, vaso, que eu também preciso. Ai, vamos brincar e se converter para ir para o céu. Essa é a oitava, nona tarefa. Ande com pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que te levem para perto de Deus. Se não te leva para perto de Deus, sai fora, chuta que é laço. E tem muita gente, se você não sabe influenciar, você vai ser influenciado. Então sai de baixo, tá? Pro bem, sai fora mesmo. E a décima tarefa, já acorde agradecendo ao Senhor. Renda graça a Ele pela bondade dEle, pelo cuidado dEle, pelo que Ele tem te dado, até pelo que Ele não tem te dado. Porque quando Ele não tem dado é porque é livramento. E às vezes nós não entendemos, é livramento. É livramento. Então renda graça a Ele por essa bondade. Então, deixa eu dar um oi aqui rapidinho. Calma, os aniversariantes, feliz aniversário, Salmo 90, verso 12, ensinamos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Você também que perdeu ente querido, isso te consola, te conforte, te ajude, te anime nesse dia. Não é fácil, mas o Senhor é nosso consolo, nossa fortaleza bem presente na era da tribulação. Lembrando também que o projeto Semente da Alegria já começou a funcionar, viu? Graças a Deus você contribuiu. Ontem nós já fizemos já uma atividade ontem. Nós estivemos ali em Paiacê com as crianças. Foi um tempo assim abençoador. Conseguimos levar algumas prendas já para as crianças. Foi muito bom. Hoje, né, daqui a pouco, eu estou indo para o interior. Nós estamos indo fazer trabalho com as crianças também. Mas nós ainda temos alguns desafios. Temos alguns brinquedos que precisamos comprar, temos cesta básica, não compramos nenhuma cesta básica para as famílias. Nós fizemos um alvo de 1.000 brinquedos, de algumas zonas que nós vamos passar. São 1.000 brinquedos e 1.020 cesta básica para as famílias carenciadas aqui em Cabo Verde. E também no dia 24 nós temos o nosso Natal na Casa de Recuperação, com os top dependentes e a família dele. Então, se você quer participar conosco, você quer contribuir, entre em contato, diga, eu quero ser resposta. Agora, deixa eu falar uma coisa, que eu sou chata, isso eu não posso tirar de mim, não. Patrícia, eu quero dar um brinquedo, moro aqui em Cabo Verde, mas o brinquedo que eu tenho tá quebrado. Não, não me traga não, por favor, não me traga não, pelo amor de Deus, sabe por quê? Eu não vou ter coragem de dar um brinquedo para uma criança quebrada. Para mim isso é uma vergonha. Eu aprendi que Deus ele deu o melhor, ele deu o melhor dele para o filho dele, não posso dar o pior. E deixa eu te falar uma coisa, para a glória de Deus. Os brinquedos que as crianças receberam, todos são novos, da loja. Todos foram da loja. Tem alguns que tem. E eu já recebi, tem uma moça mesmo que ela todo ano, ela sempre nos doa. Mas os brinquedos dela dá gosto, porque a filha dela não está usando mais, cresceu, então a Patrícia tem aqui. Tem uns que distribuem roupas. Então tem sido dessa forma. Então deixa eu trazer isso para vocês. Então, você quer contribuir? Não, eu quero contribuir para a Casa de Recuperação, para o Natal da família na Casa de Recuperação. Então, você pode entrar em contato, porque eu aprendi uma coisa também. O que é específico, é específico. Se é Casa de Recuperação, é para Casa de Recuperação. Se é para as crianças, é para as crianças. Se é para cesta básica, é para cesta básica. Teve um rapaz que nem é para quê? Fez cesta básica. Ele disse, cesta básica. Teve um que eu perguntei, é para quê? Fez, faça o que você quiser. Então, vai ser metade para cesta básica, metade para as crianças. Porque precisa ser dessa forma. Eu aprendi assim. Então, que o Senhor continue assim nos renovando, nos fortalecendo. Muito obrigado mesmo. Você que tem colaborado com esse trabalho aqui em Cabo Verde. Deus tem agido com muita graça em nossas vidas. Minha mãe disse assim um dia: Minha filha, olha, gente, se for para pedir para mim, eu não peço, não. Mas se for para a obra do Senhor, pode dizer a você, eu peço. Para mim, aonde? Posso estar precisando do que foi, eu e Deus, minha filha. Agora, para a obra do Senhor, minha mãe disse: Desde pequeno tu era pidona, menina.
Agora, quando eu era pequena, ela pediu lá pra mim, porque quando eles comiam, ficava danei, nem ela minha tia ficava danei, mãe dava, ninguém queria, minha tia dava, me dava um bolinho de comida, era muito bom. Mas na obra, pode acreditar, peço mesmo. Beatriz, Deus abençoe. Beatriz, estou sabendo que você está aqui em praia. Se não aparecer aqui, vou gravar, viu? Você vigia, viu, Bia? Nilton, Deus abençoe, Nilton, irmã Deolinda, Laís, Michele, Luiz Alexandre. Acho que Luiz Alexandre é esposo de Aline. Não é isso, Aline? Ah, olha, disse, botou no. A Aline e o Luiz Alexandre do caderno amarelo. Oh, meu Deus, tem, Jesus, me ajuda, tem misericórdia da minha alma. Paulino, Deus abençoe também. Santina também, Deus abençoe, renove as suas forças dia por dia. Então, gente, tudo que começa termina, que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando, nos fortalecendo, que a graça do Senhor, que a consolação do Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa família hoje e sempre. Você que está no Instagram, Deus te abençoe, no YouTube, Deus te abençoe, no Facebook, Deus te abençoe. E vamos lá, meu povo, abrir nosso microfone. Não, mas não, abre seu microfone aí, cadê? Minha mãe, minha filha, Ai, ela e faz direitinho a mensagem. Vamos lá, meu povo, abre o microfone. famosa. Todo mundo abrindo o microfone, vamos lá, sorri. Aline, vou te ensinar, é assim, Aline, ó. Eu digo assim, sorria que Jesus está. Você diz, te vendo, e se alegra porque ele te ouve. Então vamos lá, vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Sorria porque Jesus está. Te vendo! E se alegra porque ele Te ouve, ô glória! te ouve na hora certa, ele atende seu clamor. Então fica na paz. Se Deus quiser, amanhã estaremos de volta no Café com Jesus. Deus abençoe.